acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade, rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Deus que tudo, Deus que tudo vê. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Meu Deus é mais sublime que a riqueza, o amor que excede a grandeza está em teu coração. Conhece os humildes e contritos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora tuas lágrimas, conhece tuas lutas, sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida e Ele vai sarar tuas feridas. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. O Deus que tudo, tudo vê. Bom sábado, igreja.
Bom sábado. Deu um pouquinho mais de vida, né? Eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez na igreja da Vila Matilde. Levante a mão. Quem está pela primeira vez? Todos são da comunidade adventista. Quem não é da nossa comunidade? Levante a mão, só para saber. Algum visitante de outra igreja ou da nossa comunidade mesmo? Tem alguém? A nossa irmã ali. Eu vou pedir para quem está do lado dela, para que dê um cumprimento e um abraço de boas-vindas à nossa irmã que está nos visitando. Na galeria tem alguém? Não? Nosso muito obrigado. Eu quero confessar que eu não escolhi estar aqui nesta manhã. Foi um chamado para que eu pudesse estar. E eu gostaria de pedir para que todos possam orar nesse momento, para que Deus traga uma mensagem de acordo a nossa necessidade, a minha e a tua necessidade. Eu espero que ninguém saia daqui vazio. Eu acredito que quando nós entramos por aquela porta, ninguém entra aqui para ver a roupa de um, ou ver se alguém veio ou não veio, mas nós estamos aqui para nos alimentar do quê? Nossa, que fraqueza. Alimentar do quê? Uma igreja viva, quando a gente pergunta, parece, né? E eu gostaria de, nesse momento, silenciosamente buscar a Deus aqui, e quero que você também feche os seus olhos. E neste momento você vai orar a Deus, para que Ele deixe lá fora toda a nossa preocupação, aquilo que impede a nossa comunhão com Deus, e que a mensagem que Deus tem a nos dizer venha realmente de acordo à nossa necessidade. Amém? Oremos. Amém. Eu não sei se vocês leram o tema Vestido com suas vestes, eu morri por ti. Nós vamos esclarecer essa frase. Porém, antes de esclarecer, eu gostaria de perguntar à igreja aqui, vamos quebrar um pouquinho o protocolo aqui do culto normal, né? Qual é o tema principal da palavra de Deus? Qual é o tema principal? Quem gostaria de falar? O tema principal. Amor, salvação. Salvação, amor, só? Se nós usássemos uma linguagem mais teológica, mais para os nossos dias, será que a mensagem principal é as 2.300 tardes e manhãs? O que vocês acham? Qual será a mensagem principal, o tema principal para nós hoje? Realmente a Bíblia resume o amor, né? Mas nós adventistas, às vezes queremos fazer vários estudos proféticos e tal, mas um tema central, que quem não entender este tema, não entende nenhum dos outros, eu gostaria de saber se alguém gostaria de chutar o tema. É um tema central, que quem entender esse tema, entende todos os outros. Alguém quer chutar Olha, santuário, é um assunto importante o santuário. É ou não é? Sim ou não? Sim, o santuário é um assunto importante. Mas existe um tema mais importante que o santuário. O santuário, ele está mostrando o assunto. Chega lá, né? Alguém quer mais tentar chutar o assunto? A morte de Jesus? A volta de Jesus? Aqueles que trouxeram a Bíblia, vamos ler Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 e o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o que no mundo? O pecado no mundo. E pelo pecado veio o que ao mundo? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos o quê? Todos pecaram. Eu não consigo entender e gostaria de compartilhar com a igreja o verso 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa
veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio o quê? Veio o quê, irmãos? A graça. Semana passada, quem esteve presente aqui, qual foi o tema, o foco principal da mensagem? A graça. A graça veio sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Justos. Vamos ser honestos, irmãos. É fácil ou difícil entender esses dois versos? O que os irmãos acham? É fácil ou difícil? Quem acha fácil entender, levante as mãos. Mas as mãos estão meio... Quem acha fácil? Não tem problema errar, nós temos que errar aqui dentro, estamos aqui aprendendo. E quem acha difícil entender esse tema? Levante a mão. Está meio dividido, está meio dividido. Está um pouco dividido. Irmãos, o tema da justificação pela fé é o tema mais difícil de nós entendermos. Existe um texto do Espírito de Profecia que esse assunto vai ser estudado por quanto tempo? Alguém sabe? Pela eternidade. Mas hoje nós vamos tentar entender um pouquinho da justificação pela fé. Nós vamos tentar entender um pouquinho. Algumas pessoas não entendem muito isso. Como é que pode a obediência de um só homem salvar a humanidade? Analise. No passado, o irmão apóstolo Paulo, né, o irmão Paulo e o irmão Tiago, eles já tinham essas dificuldades entre eles. Paulo, ele dizia que o homem é salvo unicamente pela fé ou pelas obras. O que o apóstolo Paulo falava? Vocês lembram os textos? Olha só, vamos ler aqui Romanos 3:28. Quem estiver com a Bíblia ainda aberta, olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 4:6 também diz que Deus atribui justiça independentemente de obras. Aí vem o irmão Tiago, o apóstolo Tiago, né? Ele vem lá em Tiago 2:10, ele disse que quem guardar toda a lei, mas se tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. E eles, né? Um fala, ó, não precisa, o outro fala, precisa. Será que hoje, em 2015, existem pessoas também que ficam assim, não, nós somos salvos pela fé, o outro, não, nós somos pelas obras. E Tiago, em 2:14, 15, ele diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E o verso 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha o quê? A minha fé. Eu não consegui entender este assunto. Eu acredito que talvez alguém aqui também não consiga entender. Como que pode Jesus, sendo o Rei da Glória, vir a este mundo, morrer uma vida perfeita, de completa obediência, e quem obedece tem direito à vida ou à morte? A vida. E nós que temos uma vida toda errada, temos o direito, o salário do pecado é a morte. Então nós não temos outra saída. Na década de 80, eu ouvi uma história e eu consegui entender como funciona a justificação pela fé. E eu gostaria de compartilhar essa história com vocês. Essa história aconteceu numa cidade dos Estados Unidos, onde num lar cristão nasceram 2 bebês, eles eram gêmeos. Sabe aqueles gêmeos idênticos,
iguais, que as pessoas não conseguem distinguir um do outro. Vocês já conheceram gêmeos assim? Quem aqui na igreja é gêmeo? Levanta a mão. Quem aqui na igreja é? Vem aqui na frente, por favor. Vamos convidar as duas para vir aqui. Será que elas são idênticas? Vamos analisar aqui. Qual que é o seu nome? Larissa. Larissa. Thaís. Thaís, fica aqui na frente. Será que elas são semelhantes? Idênticas? O que vocês acham? Olha, se elas estivessem com a mesma roupa, eu ia pedir para elas, uma das duas ir lá atrás, voltar. Aqueles que não conhecem, irmãos, acabam errando, porque eu mesmo já até esqueci qual que é qual, né? Dá para enganar? Dá para enganar, né? Muito obrigado. Podem tentar. Nasceu nesse lar cristão, numa cidade dos Estados Unidos, 2 bebês. Interessante que, quando são novinhos, os pais colocam as roupas como? Iguais. Hoje já existe carrinho, né? Iguais. E esses bebês, por serem criados num lar cristão, eles foram educados na palavra de Deus. Faziam o culto pela manhã, cantavam, oravam, eles iam à igreja, participavam de todas as atividades. Um se chamava Wesley e o outro se chamava Weber. Gente, eles foram crescendo e não perderam, assim, a semelhança. Eu diria talvez até que eram iguais, né? Bem iguais. E eles foram crescendo e se tornaram adolescentes. E na adolescência, olha os jovens aí, né? Muito cuidado com a adolescência. O que acontece na adolescência? As amizades corrompem os bons costumes. O Weber, ele começou agora a perder a vontade de ir para a igreja, porque os amiguinhos tinham outras coisas para fazer. Mas o Wesley era fiel. Ele não perdia o culto na igreja. Interessante que as atividades da igreja, só o Wesley estava acompanhando os pais. O Weber agora não acompanhava mais. Um dia era uma desculpa, outro dia era outra desculpa. E sabe quando entra aquela insubmissão total? E o Weber começou a não querer mais ir à igreja. Os anos foram se passando, até que Wesley se tornou adulto, seguiu a carreira ministerial, pastoral, na igreja. E o Weber, ele seguiu um outro rumo, devido às amizades que o Weber tinha. E ele agora entrou num mundo um pouco diferente, que eu não preciso citar aqui. E por infelicidade, num dos assaltos que uma equipe, para não falar quadrilha, né? Ele foi pego em flagrante. Foi preso. E agora, o que acontece quando os pais veem um filho preso? O que os pais querem fazer? Você já parou para pensar? Vende tudo que tem para pagar um advogado? O que vocês acham? Sim ou não? Eles fazem de tudo para tirar o filho da cadeia, da prisão. E o Weber agora, numa situação complicada, depois de tantas tentativas com advogados, chegou agora a decisão que amedrontou as pessoas, até a família. Foi decretado o dia da punição, que seria a morte. Vocês sabem que há algum tempo tinha essa punição da morte, né? Foi decretado que ele iria passar por esse decreto e ele iria ter que morrer. Finalmente, a família tentou tudo, marcaram o dia, marcaram a hora, e todos da família se dirigiram para o último dia de despedida de Weber. Agora analisa, Wesley teve uma vida muito interessante, se dedicou aos caminhos do Senhor. O Weber, ao contrário, e chegou nesse dia
toda a família ali reunida, todos chorando pela despedida. Infelizmente, o Weber se arrependeu de tudo que ele fez. E apesar dele ter se arrependido, será que adiantava alguma coisa depois que teve esse decreto que iria morrer? Não adiantava mais. Foi a família toda, foram se despedindo dele. Passou abraçava, chorava. E finalmente chegou a vez dos pais. Eles falaram para o irmão Wesley: vai você primeiro. Deixa a mãe por último. E o irmão pediu para que ficasse por último. E foi o que aconteceu. O pai, a mãe, eles foram, abraçaram o filho. E o filho falou: olha, eu peço perdão por tudo que eu fiz. Eu sei que eu não fui um bom filho. Eu sei que eu não deveria ter acompanhado meus amiguinhos. Mas agora, meu pai e minha mãe não tem mais jeito. E nesse local, só poderia entrar um de cada vez. Então ele falou primeiro com o pai, depois com a mãe, depois todos os parentes já tinham passado. E finalmente, o irmão Wesley foi o último. E ele, como sendo pastor, ele foi com roupa de pastor. E o pastor carrega o que na mão? Uma Bíblia. E ele entrou para se despedir do irmão, os últimos momentos, os últimos minutos. E ele agora olhou para o irmão e disse: olha, eu sei que você fez tudo errado. Aparentemente eu fiz tudo certo. Mas eu quero te fazer aqui uma proposta, mas eu quero fazer algumas perguntas. Você me ama? O Weber disse: sim, eu te amo. Você é meu irmão. Eu quero te fazer aqui uma proposta. Estamos nos últimos momentos aqui, os últimos minutos. E eu quero te fazer uma proposta. Se você me ama realmente, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar as nossas roupas. Aí, o Weber: como assim trocar as roupas? Tire a roupa de presidiário e pegue minha roupa de pastor. E nós vamos fazer o seguinte: eu vou morrer no seu lugar, mas com uma condição, meu irmão. Se você fizer o que eu faço, se você prometer isso, nós vamos trocar de roupa agora. E aí o Weber ficou: mas você fez tudo certinho, e eu agora fiz tudo errado, e eu agora vou... Não, de jeito nenhum. Não, eu vou morrer. E o Weber insistiu que, não, eu vou morrer porque eu mereço. E o Wesley disse para ele: olha, nós não temos mais tempo. Eu amo muito você e eu quero que você tenha a oportunidade de receber a vida eterna. Mas para isso, nós temos que trocar de roupa agora. E a partir de hoje, vestido com as suas vestes, eu vou morrer por você. E ele não ficou meio: mas não posso. Se abraçaram, choraram, e depois imediatamente tiraram a roupa. E agora o Weber iria assumir o papel de Wesley como um pastor de igreja, com a roupa de pastor, e o Wesley colocou a roupa de presidiário. E agora ele disse o seguinte: eu quero que você leve por toda a sua vida a seguinte frase: vestido com as suas vestes, eu morri por ti. Os dois se abraçaram, choraram, e o Weber saiu com a roupa de pastor e com a Bíblia na mão. Saiu, e ali acabou este momento. A partir daquele momento, o Wesley morreu e o Weber ficou vivo, com uma condição: de fazer aquilo que o seu irmão estava fazendo. Agora eu gostaria de fazer um comparativo. Em nossa vida espiritual, quem está fazendo o papel de Wesley? O que os irmãos acham? Jesus Cristo.
Quem está fazendo o papel hoje de Weber? O que os irmãos acham? Sérgio, você, nós estamos fazendo o papel de Weber. Fazemos as coisas tudo errado. Fazemos as coisas da pior maneira possível. E de repente chega no final, nós temos que morrer. E Jesus chega e fala: olha, aceite essa substituição. Irmãos, nós não sabemos, não é possível a gente mensurar a dor que Jesus sofreu em nosso lugar. Talvez você não consiga levar uma agulhada no seu dedo. Se eu pegar uma agulha e enfiar no seu dedo, talvez você grite, ou nas suas mãos. E Jesus, para nos dar direito à vida eterna, ele enfrentou a morte de cruz, que na época era a pior morte que tinha. E ali não foram agulhas, foram o que nas mãos de Jesus? Pregos. E essas marcas que Jesus terá nas mãos serão marcas por toda a eternidade. E eu gostaria que você analisasse da seguinte maneira: Jesus hoje está falando para você. Você me ama? Será que você diz a Ele: eu te amo, Senhor? Jesus está propondo para você: tire esses trapos de imundícia, tire essa tua vida errada, tire essa maldade do seu coração e se revista agora de um novo homem, de uma nova mulher. E a partir de hoje você viva uma nova vida. Era uma situação muito triste naquele momento onde os dois irmãos estavam ali. Será que nós queremos ser libertos? Jesus mesmo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai senão por mim. Será que nós já entendemos o plano da redenção? Será que você já entendeu que por mais que você faça as coisas corretamente, nada vai te dar o direito da vida eterna? Será que se o Weber lá dentro da prisão, ele se tornasse uma pessoa boa, diferente, iria tirar a morte dele? O que os irmãos acham? Sim ou não? Não. Ele iria ser morto, já estava decretado. O decreto já estava dado. Ele iria ser morto. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele não iria conseguir ser salvo. Jesus, hoje, ele fala a cada um de nós: troque as suas vestes, as vestes da justiça de Cristo. As nossas vestes devem ser deixadas de lado. Será que nós estamos dispostos a se arrepender, a converter a nossa vida e fazer não aquilo que nós gostamos, mas fazer aquilo que Jesus gosta? Será que quando nós vamos fazer algo, nós pensamos: será que Jesus fazia isso? Existe um livro que conta a história de Jesus, o nome já fala, né? Qual o livro que conta a história de Jesus? Vida de Jesus. Se você lê a vida de Jesus, será que você consegue fazer metade, 10%, 1%, ou você consegue fazer tudo? Eu gostaria de ler João capítulo 5 e o verso 24. João capítulo 5 e o verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o que, irmãos? A vida eterna. É isso que nós estamos querendo, aguardando. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Irmãos, não existe mensagem mais confortadora, não existe mensagem mais maravilhosa do que essa, de sabermos que mesmo nós não tendo o direito de uma vida eterna, através de Jesus, nós podemos alcançar. Será que nós estamos usando a palavra de Deus como guia? Será que nós estamos vivendo de acordo à vontade de Deus?
Ou às vezes estamos vivendo de acordo com a nossa vontade? Será que você aceitou as vestes de Jesus? Será que você está em dúvida, pensando, não, eu não quero, eu vou morrer? Jesus está falando para você, aceite a troca, aceite a substituição das vestes, com essa condição, de não esquecer a frase, vestido com as suas vestes, eu morri por ti. Será que nós reconhecemos que nós precisamos ser diferentes? Ou será que estamos na dúvida com respeito à nossa salvação? O que vocês acham? Depois que o Weber continuou fazendo a obra de Wesley, vocês acham que o Weber teve coragem de voltar à vida dele anterior? Jamais. Por amor ao irmão dele, ele começou agora a fazer o que o irmão fazia antes, se dedicando, porque foi a salvação dele. Será que aqui dentro tem alguém que já trocou as vestes? Está vestido pela justiça de Cristo e que de repente às vezes desanima, quer trocar a veste novamente? É uma questão de amor. Somente aqueles que recebem a graça, o amor de Jesus, se transformam. Diz que a obra de santificação é uma obra de quanto tempo? Vocês sabem quanto tempo é a obra de santificação? Uma vida inteira. E a obra de justificação, quanto tempo demora? Vocês sabem? No momento que você aceita Jesus, você foi o quê? Justificado. Quando você é justificado, agora sim, podemos falar um pouquinho sobre a questão da fé e das obras, né? Você passa a entender que nós não somos salvos nem pela fé e nem pelas obras. Alguém sabe me dizer qual é o meio que nós somos salvos? Aleluia por isso, né? Somente pela graça. Agora, qual é o meio que nós podemos nos apossar da graça? Alguém sabe me dizer? Através do quê? Através da fé nós alcançamos a graça. Querido irmão, querido internauta que neste momento talvez esteja ouvindo também essa palavra, ou quem está ouvindo depois a mensagem gravada, saiba de uma coisa, que nós só podemos alcançar a graça de Jesus, o dom imerecido, através da fé. Ninguém viu Jesus na cruz, ninguém está enxergando as mansões celestiais, mas pela fé, nós podemos tomar posse, e essa posse é para ser tomada semana que vem, é isso? Quando nós devemos tomar posse? Agora, esse é o momento da justificação. Quando você toma posse da graça, aí a vida se transforma. Você coloca as vestes de Jesus e você vai fazer aquilo que Jesus fazia. A fé você alcança a graça e agora você vai fazer obras. E essas obras, o apóstolo Paulo diz que não é para vangloriar homem nenhum, mas essas obras é para a glória de quem? Para a glória de Deus. Querido irmão, querido amigo, querido internauta, eu gostaria que cada um pudesse tomar posse da graça de Deus. Que cada um pudesse reconhecer o amor de Jesus pela raça humana. Será que Jesus viria a este mundo para morrer por uma pessoa? O que vocês acham? Quem sabe essa pessoa sou eu, ou seja você? Será que esse evangelho tem entrado em nossas vidas ao ponto de transformar o nosso querer, o nosso desejo? Será que isso tem transformado a nossa vida? Ou estamos fazendo a mesma coisa de sempre? Lembre da história, jamais
o Heber tinha condições de fazer o que ele fazia. Ele agora estava vestido como uma pessoa diferente. Ele deveria falar diferente. As suas amizades deveriam ser diferentes. E Jesus hoje te convida para que você também aceite essa salvação. Eu gostaria de saber da igreja se alguém aqui está disposto a trocar as vestes. Se alguém está disposto a assumir o que Jesus fazia. Eu gostaria de saber se Jesus tem tocado no seu coração. Será que Jesus tem tocado no seu coração só aqui dentro? Ou também amanhã, na segunda-feira, na terça? Será que todos os dias, pela manhã, nós temos feito o altar? Alguém falou do santuário. Nós todos os dias devemos estar ligados a Jesus. E antes de deitar, nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e ir se transformando, cada dia fazendo aquilo que Jesus fazia. Como último texto, eu gostaria de ler Lucas, capítulo 4 e o verso 18. Lucas, capítulo 4, o verso 18. Para aqueles que aceitaram a Jesus, para aqueles que tomaram a posse da graça, o Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre mim. Leia esse texto como se Deus estivesse falando ao seu coração. Pelo que me ungiu para evangelizar a quem? Aos pobres. Será que esses pobres aqui é só pobre de dinheiro? O que vocês acham? Aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação a quem? Aos cativos. E restauração da vista a quem? Aos cegos. Para pôr em liberdade quem? Os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Quem a partir de hoje aceita as vestes de Jesus? Eu gostaria que se colocasse em pé. Quem está disposto a fazer essa permuta? Eu gostaria de saber quem tem essa vontade. Fique em pé. Eu vou pedir para que a nossa... Isso, venha cantar um hino aqui. Todos que estão dispostos a fazer a troca, a permuta, e que a partir de hoje você possa ser um novo homem, uma nova mulher. Vamos ouvir. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado deste lugar posso quase ouvir
sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que por mim se entregou e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Por Jesus, eu fui chamado. Me entreguei, me entreguei. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém? Podem sentar. Eu gostaria de concluir parabenizando o trabalho que essa igreja tem feito, e é uma forma de demonstrar o que Jesus fazia. Eu quero que você reflita em duas questões que eu vou colocar nesse momento. Para uma alma desanimada, para uma vida quebrantada, o que vale mais do que o dinheiro? O que vocês acham? Um sorriso? Um abraço? Tempo? Será que nós temos tirado tempo para as pessoas mais idosas? Quantos idosos passam às vezes 5 dias e ninguém conversa, ninguém dá atenção? Eu quero lançar aqui um desafio para que todo o projeto dessa igreja em ajudar as pessoas, não só através dos alimentos, que coisa maravilhosa,
nós vemos quantos alimentos ali. Se nós estivéssemos aqui, tivermos 400 pessoas, se cada um trouxer 1 quilo, dá 400 quilos, é um carro para carregar, né? Não esqueça a frase que Jesus, quando nos abraçou, disse a cada um de nós: vestido com as suas vestes, eu morri por ti. E a partir de hoje, todos nós que estamos engajados nesta obra de ajudar outras pessoas, através do nosso tempo, da nossa atenção, ou uma cesta básica, ou qualquer coisa que você pode ajudar, talvez principalmente um sorriso, um abraço, que isso seja a prova de que Jesus está em sua vida, e que isso tem mudado a sua vida. Que o Espírito Santo esteja em cada coração, para que Ele possa produzir em nós os frutos dele. Você sabe quais são os frutos do Espírito? Esses são os frutos que nós devemos produzir. Que Deus, através do seu Espírito Santo, possa estar. A palavra de Deus diz que se você não recebeu ainda o Espírito Santo, você deve fazer o quê? Você deve pedir. E nós estamos em tempo de pedir. Algumas pessoas já estão recebendo as gotas do Espírito Santo. E às vezes nós estamos esperando vir a chuva, né? Espero que cada um de vocês, cada um de nós, a começar por mim, possamos hoje ter recebido uma gota do Espírito Santo em nossa vida. E que possamos sair daqui com os desejos, o forte desejo de fazer aquilo que Jesus fazia. Amém? Fechamos os olhos para orar. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos. A oportunidade de fazer a obra que tu fez aqui nesta terra. A oportunidade de termos a salvação. De um dia voltarmos ao reino da glória. A um reino de justiça. A um reino de paz. Ao reino da glória. Nós te agradecemos porque Jesus veio a este mundo, Senhor nosso Pai, para nos dar esse direito. Viver aqui uma vida perfeita, uma vida difícil, mas nos deixou o exemplo de que é possível um dia estarmos no lar celestial. Queira derramar neste momento o teu Espírito Santo à nossa igreja, a cada um individualmente, para que possamos sair por aquela porta como pessoas renovadas pelo Espírito e com esse desejo de servir a Ti eternamente. Te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém.